Ah, os games! Quem não gosta de passar horas atropelando idosos na rua ou simplesmente relaxar e contemplar cenários cúbicos super realistas? A indústria de games se consolidou como uma das mais lucrativas do mundo do entretenimento. Enquanto a música e o cinema juntos faturaram em torno de 60 bilhões de dólares, a indústria dos games sozinha arrecadou 134 bilhões de dólares. É muito dinheiro. A indústria em si de games começou a se organizar, assim, a gente considera ela uma indústria nova. Ela começou a se organizar em 2013, 2014, tendo os primeiros apoios governamentais, gerando os primeiros cases. Então, assim, a imagem mudou, a imagem é muito boa, mas eu acho que ainda tem potencial para crescer. No Brasil, a indústria está em plena expansão. Os games, em geral, movimentaram 1,5 bilhões de dólares em 2018. Já somos o principal mercado da América Latina e o 13º no mundo. Promissor, não acham? Mas essa história nem sempre foi assim. Depois do jantar, a gente vai parar todo mundo para assistir um filme, um DVD. Eu comprei um DVD pirata, paguei baratinho. Papai é esperto, né, filha? DVD pirata, pai? Você não vê que você tá ajudando o crime? Amanhã vou vender droga na minha escola por causa desse DVD. O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD só original. Até a última década, o setor era dominado pela pirataria, contrabando de outros países, mercados ambulantes, reproduções desenfreadas e até mesmo sob proteção de leis nacionais. Bom, no aspecto dos jogos, o que aconteceu foi uma coisa que ao mesmo tempo foi positiva e ao mesmo tempo é questionável, mas foi através da pirataria. Porque antigamente era muito mais raro, muito mais difícil você ter um dinheiro para você comprar um jogo, e foi nessa época que a pirataria ela cresceu muito. A pirataria dominou o tão grandioso mercado de games no Brasil. Mas e se eu dissesse que isso foi bom? Sim, isso mesmo. E se eu dissesse que apesar do contrabando, vendas ilegais, crime organizado, milhões ou até bilhões de reais em prejuízo, a pirataria teve algo de positivo? Duvida? Tá, então relaxa, se acomode aí e venha ver esse documentário. Sim, esse é um documentário sobre pirataria. Para compreender como o Brasil se tornou uma potência no mercado de games, precisamos falar desde o seu começo. 31 de março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. A ditadura, né, na década de 77, exatamente foi o ano onde foi a entrada dos videogames aqui no Brasil. Bom, o contexto do Brasil naquela época era muito conturbado, né? A economia estava nos piores dos momentos, dificuldade de trazer empresas para que internacionais que pudessem trazer e produzirem produtos aqui internamente. Então, existia uma grande valorização do produto nacional. Quem tinha a facilidade de conhecer uma aeromoça, um comissário de bordo, alguém que trabalhasse assim com viagem, tinha essa oportunidade de pedir a essa pessoa que a pessoa trouxesse para ela um Atari importado, um Odyssey, um Pong, algum desses equipamentos que era trazido então por essas pessoas e era disseminado aqui no Brasil, era utilizado nas casas das poucas pessoas que tinham condições financeiras para adquirir um equipamento desses. E quem tinha a chance de experimentar isso na época, de forma absolutamente inédita, era como se um disco voador tivesse pousado na sala da casa da gente, né? Todo mundo queria ver, o vizinho queria olhar o que era esse tal do videogame, né? Pela primeira vez se controlar algum objeto na tela. Algumas empresas, né, vendo que isso estava se tornando uma febre, começou a produzir. Então produzia os próprios consoles, que acabava acontecendo assim, eles produziam, pegavam o console original, faziam uma grande cópia, né,
não tão perfeita, mas produziam, e vendia-se aqui no Brasil a um preço acessível. As leis específicas de proteção de software ainda não estavam tão bem desenvolvidas, né? Elas foram justamente se desenvolver nessa década de 80. Então, vamos dizer que os mecanismos, né, de proteção eles eram meio tênues, né? Até você poderia alegar uma proteção, mas isso não era muito claro. Na época, o governo aprovou uma medida protecionista conhecida como reserva de mercado. Restrita a produtos eletrônicos e de informática, a política impedia ou dificultava a importação de produtos eletrônicos e estimulava a produção nacional. E foi assim que chegou os videogames corsários. Agora, uma breve aula de história. Corsários eram grupos navegantes que tinham autorização do monarca para saquear navios mercadores de países rivais, ou seja, eram piratas que tinham autorização do governo para roubar. Quer dizer que o governo permitia que roubassem videogames de outros países? Não, quer dizer que com a Política Nacional de Informática, as empresas nacionais tinham autorização de fabricarem as suas próprias versões de games já existentes. A reserva de mercado é uma política que foi instituída para que se fortalecesse a indústria nacional de eletrônicos, de informática na época. É uma lei é uma política que depois virou lei, né, que era voltada para a informática. Então não se podia, empresas de fora não podiam entrar aqui no Brasil, né, tinha que haver, os sócios majoritários tinham que ser todos brasileiros, não se podia importar componentes facilmente ou equipamentos como se pode hoje. É bacana também salientar que essa lei, ela continua vigente, ela já passou por várias transformações, mas naquela época favoreceu e muitos jovens a montarem seu próprio negócio, a criarem um mercado ali só com jogos que eram pirateados. Você senta no eBay, claro, na época não existia eBay nem internet, e simplesmente trazia. Na época não podia, não era permitido importar componente ou importar equipamento. Quando havia necessidade de importar, tinha que se preencher uma série de formulários e pré-requisitos, né, pela Casex, era uma agência que controlava isso. Isso para que as empresas nacionais, que os técnicos, os engenheiros, aprendessem, né, se desenvolvessem, e pudessem criar soluções aqui no Brasil, genuinamente brasileiras, né, para que se despertasse mesmo o interesse e a vontade em aprender. Só que na prática, o que aconteceu? Isso se desvirtuou, porque eram trazidos equipamentos de fora, esses equipamentos eram analisados, era feita a chamada engenharia reversa, né, aprendia-se a fazer como ele era feito, fazia-se uma cópia, e adaptava-se essa cópia para a realidade brasileira. Então mudava a cor do gabinete, o nome do equipamento, uma mensagem, por exemplo, que aparecia na tela, e aí lançavam esse equipamento aqui no Brasil e não pagavam um tostão de royalties sequer para as empresas de fora. De maneira muito genérica, né, essa lei, né, da década de 80, ela visava o desenvolvimento da indústria nacional. Eu conheço muitas pessoas que entraram no mundo da tecnologia justamente porque copiavam fitas, porque mexiam lá destravava videogames, né, muitas vezes. Então o Estado acabou se beneficiando e a lei, ela vem só realmente para apoiar a pirataria de uma maneira ali mais velada. Com isso, muitas empresas criaram os seus próprios Ataris, videogames que difundiram e popularizaram o console no país. Bom, passado esse momento de introdução do videogame no Brasil, ocorreu um outro fator. A Atari já estava se tornando a maior empresa na produção de videojogos. Devido a essas políticas nacionais de protecionismo, né, como a reserva de mercado, nós tivemos diversos fabricantes nacionais que empregaram essa ideia de nacionalizar os aparelhos, né, e produziram os chamados clones. Então eles desmontaram o Atari, analisaram a placa, os chips, tudo, e criaram consoles diferentes do Atari, né, com gabinetes, com os cases plásticos
diferentes, assim, eles descaracterizavam o equipamento original, alteravam a cor do gabinete, o nome do aparelho, inscrição que aparecia na tela. Por ela estar dominando o mercado, já ter vendido em alguns títulos mais de 1 bilhão de cópias, o que aconteceu era que o seu próprio produtor, né, o produtor da Atari, eles tinham conhecimento de que o Brasil fazia dessa forma. E ele tinha noção de que o brasileiro tinha só esse meio para poder usar o seu produto. Então, o que ele fazia? Na parte do contrabando, ele também mandava as fitas, mandava os jogos para serem distribuídos no mercado negro. Não só os aparelhos, os videogames, mas principalmente os cartuchos foram clonados também no Brasil. E era fácil de clonar. Bastava alguém trazer de viagem um cartucho lançamento da Activision, da própria Atari. Esse cartucho era desmontado, era tirada a memória EPROM dele, ou a ROM, era colocado num leitor, isso era passado para um computador, né, e podia ser regravado em escala industrial, 8 chips por vez, 10, 12, dependendo do gravador que tinha. Porque o MSX ele vinha com cassete. E como que o cassete era lido? Ele era lido através de som. Então você colocava uma fita cassete e tinha um som que era assim, ó, tipo aquele som de internet no começo da época. Esse som era os bits, bit sim, bit não, bit sim, bit não. Então o computador entendia esses bits e ele lia o jogo. Só que imagina você ter uma fita cassete dando play em tempo real, era e ficava, cara, 10 minutos, 15 minutos para ler um jogo de 5K. E do ponto de vista da nossa realidade do Brasil, isso não era bem uma pirataria do nosso ponto de vista. Por quê? Porque as empresas eram constituídas, tinham funcionários, esses funcionários eram remunerados, as empresas pagavam imposto. Então, estava tudo na legalidade dentro do aspecto do Brasil. O detalhe é que os royalties, né, as patentes não eram respeitadas, não ia um tostão de direitos autorais de royalties para as empresas americanas, mas no ponto de vista do Brasil, era uma empresa como qualquer outra. Né? Bom, como eu falei, né, a lei da informática ela veio justamente porque o governo não soube frear de outras maneiras a pirataria no Brasil. E, curiosamente, os próprios empresários ou funcionários de grandes empresas como a Gradiente ou a Philips, que licenciaram os aparelhos, eles já disseram em entrevista que se não fosse os clones, esse monte de cartucho pirata, talvez os aparelhos não tivessem tido tanto sucesso, porque tinha variedade de cartucho, eles eram mais baratos do que cartucho da marca, por exemplo, da Polivox, do Atari, e foi aquela febre, né? Tinha cartucho de Atari até em açougue, se bobeasse na época. Foi uma coisa bizarra, uma coisa pitoresca e particular do nosso país. Isso não acontecia em nenhum outro lugar do mundo na época. Além das criações de consoles, também tivemos as adaptações caseiras feitas para portar o aparelho no sistema brasileiro. E é bacana porque nesse momento aí, acabou também criando um outro tipo de comércio. Esses equipamentos eles vinham de fora e nos Estados Unidos esse sistema de televisão era NTSC. Aqui no Brasil a gente usava o PAL-M, ainda usa hoje, né? Então a pessoa trazia um equipamento desse, ligava no televisor e ficava em branco e preto a imagem. E você ter um Atari que já tinha cores, jogar em branco e preto não tinha tanta graça. E no Brasil, sabendo disso, começou a criar um comércio de que eles criavam transformadores ou conversores para converter esse sinal de NTSC para PAL-N, né, no caso. Já logo algumas eletrônicas já possuíam isso, já anunciavam também nos jornais a conversão desses equipamentos. Alguns desavisados que compravam a Atari e ligavam na tela e via tudo preto e branco, queriam jogar fora, achavam que o videogame não pegava, mas era só uma questão de conversão. Bem, a outra coisa interessante é que nesse fator todo, a Atari começou a investir mais ainda nesse comércio e o Brasil começou, de uma maneira paralela, a ganhar muito mais com isso. Isso vai refletir bastante depois de alguns anos, na qual vai se criar a empresa que vai copiar a Atari e vai ser de cópia nacional, e aí ela vai
proliferar essa questão da parte dos jogos no Brasil de uma maneira bastante palpável, assim. Para se ter ideia, a medida deu tão certo que, no mesmo período, os Estados Unidos viviam uma séria crise de games, enquanto aqui no Brasil era só uma marolinha. De fato, a crise de 83 quase decretou o fim da indústria. Os videogames realmente estiveram perto de acabar, né? Os jovens, os mais jovens, eles não têm noção de que tudo isso que a gente tem hoje, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, eles poderiam não existir, né? Esteve muito perto dos videogames findarem, né? Acabarem para sempre. Em 1983, nos Estados Unidos, aconteceu um fenômeno conhecido como crash dos videogames. Foi a chamada quebra da indústria. A Atari estava bombando. Ela estava criando versões, mais versões dos seus jogos. Mas imagina que por a tecnologia, 8 anos, sem nenhuma inovação no seu layout estrutural de console, sem nenhuma inovação no seu esquema de trabalho, acarretou que eles tiveram más condutas aí, né? Más condutas não no sentido ilegal, mas más condutas administrativas, que ocasionaram uma concorrência que eles não tiveram como se dar conta. Por quê? Porque várias empresas, querendo abocanhar essa fatia lucrativa da novidade videogame, acabaram produzindo os outros dispositivos, criando jogos, e aí os jogos começaram a ter um pequeno declínio, né? Os jogos digitais já começaram a ter a primeira crise, teoricamente. Começaram a lançar jogos cada vez piores, só por lançar, muito jogo feito em fundo de quintal, né? Jogo que cobravam 10, 15 dólares, que não valia de repente $1. Né? Havia essa enxurrada de cartuchos, principalmente para o Atari, de qualidade duvidosíssima. Os primeiros microcomputadores pessoais começavam a chegar, que também tinham jogos e podiam ser utilizados para fazer trabalho, para alguma outra coisa. E aqui no Brasil, em 83, foi justamente o ano que isso estava explodindo. Era a grande novidade do momento, né? Os jornais do Natal de 83 chamavam o Natal do videogame, o Natal do Atari, né? Aqui estava explodindo. Por quê? O ano de 83, porque em 83 as empresas lançaram de fato os aparelhos em solo brasileiro, fabricados, né, produzidos aqui e lançados à venda em grandes magazines como o Mapping, a Mesbla. Você não precisava depender só da aeromoça trazer para você ou do contrabando. Não, você ia no Mapping, numa Mesbla, você comprava um Atari parcelado, achava em todo lugar, né? Empresas como a Gradiente e a Sharp, por exemplo, e a Philips tinham uma rede de distribuição imensa. Os produtos chegavam no Brasil inteiro. Então aqui estava explodindo e lá fora estava morrendo. O Brasil sempre atrasado, né? O concorrente brasileiro aqui, da Atari, que criou a sua própria empresa e copiou os dispositivos da Atari perfeitamente, tinha o direito legal de vender esse dispositivo aqui no Brasil. E quem não podia comprar o Atari original, comprava esse. Já com um conversor de PAL-N perfeito, com as fitas totalmente já, teoricamente, ou traduzidas ou já adaptadas. Então, o Brasil não sentiu muito isso. Porém, a relação maior que o Brasil pode ter, e por tabela, é que o Brasil lucrou tanto, mas o Brasil nunca repassou esse dinheiro para o criador da Atari, né, para a empresa Atari. Bom, após o crash, né, do videogame em 83, os americanos voltaram a se interessar por videogame com o NES, com o Nintendo, que chegou nos Estados Unidos em 85. E interessante o não uso da palavra videogame, era Nintendo Entertainment System, sistema de entretenimento da Nintendo. Não se usou a palavra videogame porque ficou aquela coisa ruim do crash, então eles quiseram desassociar isso. A Nintendo, né, começou ela acabou, a crise que ocorria nos Estados Unidos na questão dos videogames, a Nintendo veio e deu aquele novo fôlego para o mercado. Muitos videogames foram criados na época e se popularizaram. Os mais conhecidos eram o Dynavision da Dynacon e o Phantom System da Gradiente. Aqui no Brasil, o Nintendo demorou para chegar, né? Ele chegou só em 89 com o Dynavision 2 e com o Phantom System da Gradiente. E de maneira interessante, as empresas que pirateavam
os cartuchos de Atari aqui no Brasil, algumas conseguiram e passaram para a geração do NES. Em relação à Nintendo, o que aconteceu foi já uma resistência, né? A Nintendo é uma empresa japonesa e aí os japoneses não deixaram barato. O que acabou acontecendo? A Nintendo criou o Mario, o Donkey Kong, criou o Nintendinho. E esses jogos, quando vieram e entraram pelo mercado, eles vieram com um preço normal, mas tentaram pela via da pirataria, eles tiveram resistência por causa do travamento do dispositivo. Então os japoneses, os produtores da Nintendo, criaram dispositivos que travavam você rodar qualquer dispositivo que não fosse original ou compatível com o equipamento. Isso aí gerou-se mais trabalho, mais mão de obra, mas não foi um empecilho. Até porque várias outras empresas começaram a produzir cópias, a continuar ainda copiando os jogos, só que de maneira um pouco mais complexa. E aumentou somente a demanda técnica, a demanda de procura de pessoas que destravassem equipamentos. Então a Milmar, que fabricava cartuchos para o Atari, né, para o Dactari, primeiro e depois para o Dactar, produziu cartuchos clones do NES. Né? O próprio Phantom System, que surgiu como um clone, né, do NES, também teve alguns jogos pela Falcon Soft. Teve outras empresas também da época do Atari que fabricavam cartuchos clones para o NES. Então, a época do NES aqui no Brasil, ela ecoou muito a época do Atari, com clones, gabinetes diferentes, aparelhos, né, os próprios videogames clonados do NES e do Famicom de diversas marcas, né? Isso tornou o sistema, o Nintendinho no caso, bastante acessível, principalmente para aqueles que não poderiam comprar um console original, que na época tinha que ser importado. Só que o contraponto disso, e que é a minha opinião, é que, ao contrário do que a lei estava propondo, que era desenvolver e evoluir a nossa indústria nacional, a nossa indústria de tecnologia, a nossa indústria de videogames, as empresas praticamente se acomodaram, ganhando dinheiro em cima da propriedade intelectual de outrem, né, da Nintendo nesse caso, e nenhuma grande evolução tecnológica no ramo dos games, e nenhum ramo praticamente acabou acontecendo. Eventualmente, as empresas lançaram seus produtos oficialmente aqui no Brasil, como foi o caso da Sega através da Tectoy. Mas os videogames clones eram tão populares e muito mais baratos que isso não impediu a prática de piratear games no país. A Sega, historicamente, sempre foi rival da Nintendo. Nos Estados Unidos e Japão, era clara a guerra entre as duas empresas em busca de monopólio. Já aqui no Brasil, a Sega lutou também contra a Nintendo, mas não a Nintendo propriamente dita, e sim os conhecidos Famiclones. Famiclone é um termo informal usado para consoles que copiaram a empresa do Mario. Praticamente quase todos os videogames clonados aqui no Brasil eram um Nintendinho que sofreu algum tipo de modificação. O grande interessante é que no Brasil, as empresas que clonaram, né, ou fizeram cópias dos jogos da Nintendo, uma delas foi a Dynavision, né, criada por um grupo de adolescentes na época. Eles vieram com tudo. Os clones do NES, né, aqui nacionais, que tinham uma boa variedade, de novo, eles eram mais baratos do que ter acesso ao produto oficial, que aqui no Brasil, inclusive, foi chegar anos depois pela Playtronic. Né? Era mais barato adquirir um clone do NES que um produto oficial licenciado da Sega pela Tectoy. Então, fatalmente, era mais caro ter um Master System, né, e depois um Mega Drive que seja, ao ter um clone do NES. Isso não tem como comparar. Um produto é licenciado, os outros não. Mas depois, quando a Playtronic surgiu, né, a Playtronic foi uma junção da Gradiente com a Brinquedos Estrela, aí o NES oficial da Playtronic também era mais caro. Todos os cartuchos falsificados eram feitos baseados no hardware do NES, do Nintendinho, ou quase todos, pelo menos. Se existisse algum tipo de trava ou proteção nos cartuchos originais, ela era física, um pino de plástico, por exemplo, e não digital, como é feito nos CDs, DVDs e Blu-rays hoje em dia. Sendo assim, bastava retirar essa trava sem danificar a placa e pronto. Tanto o jogo original rodaria perfeito nos clones, quanto os falsificados rodariam perfeitos no NES, até porque os falsificados não tinham travas nenhumas, é claro.
A minha sensação era de que era o mesmo videogame, com vários designers diferentes, e que eu podia escolher o design para jogar, era isso. Na minha cabeça não era uma coisa de reserva de mercado nem nada, era mais uma questão do tipo, ok, existem vários tipos de aparelho de videocassete que faz a mesma coisa, existem vários tipos de videogame que faz a mesma coisa, só que mais tarde que eu fui perceber que era uma baita de uma gambiarra em termos de lei. Se lembram do popular Polystation? Sim, aquele videogame revolucionário que tinha a mesma forma e design do PlayStation. Então, ele era um Famiclone. E por falar em PlayStation, a Sony lançou o seu popular videogame em 1994, trazendo consigo uma mídia que era revolucionária para a época, o Compact Disc, ou mais conhecida pelos parças como CD. O CD deu uma evolução histórica na indústria de games, já que através dessa mídia podia-se armazenar mais conteúdo, nascendo assim os games 3D, além de uma qualidade de áudio digital. E adivinha quem se aproveitou dessa mídia? Nossos amigos corsários? Nananina não. A partir da década de 90, depois de muitas sanções à reserva de mercado, deu uma esfriada, né? E agora os videogames vendidos no país eram de fato originais. Claro que todo mundo dava aquela passada ali no Paraguai para comprar o seu. Mas o que eu quero dizer é que você não estava mais comprando um Nintendo disfarçado de Phantom System. Agora você comprava um PlayStation de verdade. A pirataria nesses consoles só foi forte em países de terceiro mundo, nas grandes economias, nos grandes centros econômicos, mercados internacionais, Estados Unidos, Japão, Europa, o oeste da Europa, né, o leste nem tanto, a pirataria praticamente não existiu, ela foi muito pequena. Mesmo com o PlayStation 1 e 2, o Brasil viu uma verdadeira onda pirata. Por ser mais fácil de se reproduzir, o CD foi amplamente pirateado. O console, apesar de contar com uma proteção anti-pirataria, ela era facilmente quebrada. Vivemos aqui a era de ouro da pirataria. E eu acredito que serviu muito para popularizar os jogos, desde PlayStation, né, que tinha mídia em CD, que era muito fácil de piratear, você podia comprar em qualquer lugar, R$5 o CD, às vezes, sei lá, mais barato que isso. E isso fez com que popularizasse bastante, né? Porque era fácil, era acessível de comprar. Vamos entender que é o valor. O valor do jogo, hoje, ele é caro, né? E sempre foi caro. E se você comparar nas décadas de início, também eram caros. Então esse ambiente ele nunca mudou, esse cenário nunca mudou no mercado. E o suporte só veio a facilitar, porque se você tinha a venda de dispositivos virgens e você poderia copiar de um dispositivo original, então a pirataria ela estava sendo acessível ainda, ela tinha acesso. Não tinha acesso, né, o acesso mesmo financeiro, não tinha o dinheiro para poder comprar um console que já era caro na época e mais jogos, e ainda mais uma grande quantidade de jogos, né? Não teria acesso a muitos jogos. E como a gente tinha até mesmo dificuldade de mídia, assim, às vezes não sabia quais eram os jogos bons, os ruins, fazer com que as pessoas ficassem com mais medo de comprar um jogo e às vezes não ser um jogo legal. Agora, onde ela existiu e foi forte, é claro que o fato da mídia CD ser muito mais barata para se produzir e bem menos complexa do que as mídias dos consoles anteriores, né, das gerações anteriores, contribuiu muito para que a pirataria tomasse as proporções que tomou. Se por um lado os cartuchos eram caros e necessitavam de muito mais material, os CDs e DVDs poderiam ser comprados por R$1, né, esses CDs e DVDs virgens. É só você ir lá, dar R$1 na banca do seu Zé e você consegue. Vale ressaltar também que a Sony só entrou oficialmente no mercado nacional, aqui no Brasil, em 2009. Então, na quinta e sexta geração de consoles, PlayStation 1 e PlayStation 2, os piratas, os falsificadores estavam com a faca e o queijo na mão. Quem nunca foi na feira e comprou 3 CDs de jogos por R$10? Isso era completamente mais barato do que os R$300 que eram vendidos em lojas oficiais. Ai, a Sony. A Sony foi a empresa que mais sofreu com a pirataria. Praticamente todo o PlayStation 1 e 2 sofreram desse problema. Mas foi a Sony que também resolveu o problema da pirataria e de forma simples e revolucionária. Primeiramente, eles mudaram a mídia. Antes era o CD no Play 1 e depois o DVD no Play 2. Para o Play 3, eles criaram uma mídia nova, o Blu-ray.
Este tipo de mídia permitia armazenar códigos individuais para cada tipo de CD. Sendo assim, um Blu-ray nunca era igual ao outro, o que dificultava a cópia dessa mídia. Outra coisa bacana é que a PlayStation, um dos recursos que ela usou para bloquear um pouco a pirataria foi melhorar a potência dos seus canhões. Então as mídias na qual ela gravava os jogos tinham um suporte bem maior. Tinha um suporte bem maior de taxa de rotação do próprio CD e de leitura do próprio canhão. O que era diferente das mídias dos aparelhos de som ou de DVD no comuns. Ela criou isso, depois ela foi mudando os dispositivos, ou seja, de CD, DVD, foi passando para Blu-ray. Mas acredito que hoje em dia essa pirataria venha diminuindo cada vez mais porque os preços estão ficando mais acessíveis. Hoje em dia cada um tem videogames, os sistemas de videogames eles são anti-pirataria hoje em dia, né? Então isso está contribuindo para a pirataria diminuir. Mas não foram só eles que fizeram acabar com a pirataria. Tanto a Sony como outras empresas começaram a oferecer serviços para seus jogos, como o modo online, o sistema de conquistas e lançar games no idioma no país nativo. Quem comprasse o jogo original aqui no Brasil podia ver que ele estava legendado ou dublado em português. Esse sempre foi o sonho da comunidade gamer, um game em seu idioma natal. Cassie Cage. Acho que vai rolar uma luta. O serviço online também foi o principal fator, já que todos queriam se conectar em qualquer canto do mundo para poder jogar em comunidade. E esse serviço não é disponível em jogos piratas. O modo que já era febre nos PCs demorou para atingir o seu potencial nos consoles. Mas depois que atingiu, foi um grande sucesso, é um grande sucesso até hoje, né? E para você jogar online, a única forma é ter uma versão original do game. E isso, claro, estimula muito a compra dos jogos originais, afinal, ninguém quer ficar de fora da onda do momento. Sabe aquela história de matar 2 coelhos com uma cajadada só? Então, a popularização do sistema online do PlayStation, a PSN, não apenas combateu de forma eficaz a pirataria, como também segurou e alavancou a popularidade da sua linha de consoles. Então, o jogo em si, ele criou proporções com essa facilidade que a Steam criou de os jogos ficarem mais baratos, jogos serem cedidos de maneira gratuita, algumas vezes em algumas promoções que a própria loja fornece. Então isso só traz benefício e crescimento do produto aqui no Brasil. Países com economia mais forte e menos burocráticos vendem mais jogos porque os vende mais barato. Como no Brasil, os impostos são muito altos e o poder de compra do consumidor é muito pequeno, a pirataria se torna cada vez mais atrativa. A Steam, digamos que veio para quebrar esse paradigma, né? Uma vez que ela consegue vender games em mídia digital, eliminando todos os custos com mídia física, né, e todos os encargos tributários que estão ligados diretamente à mídia física. Então, assim, precisa ter o equilíbrio. É bom, mas com parcimônia. Até porque já existem disputas entre a Steam, a Ubisoft, disputas entre a Epic Games. São lojas onde os jogos são de maneira stream. Tá, e agora que conhecemos a história, vocês devem estar ansiosos para saber como é que a pirataria foi boa para a indústria brasileira. A resposta é simples. Como o mercado original era extremamente caro para o nível do consumidor da época, foi através dos clones e da pirataria que o brasileiro teve o contato com o videogame. De uma maneira geral, isso ajudou a alavancar a novidade videogame naquele momento no Brasil, quando era novidade, né, em 83, 84. Naquela época chegava a ser um valor até, acho que mais acima da média de hoje em dia, está um pouco mais barato do que antigamente, né? Hoje está mais acessível, digamos assim. Isso foi vital para a aceitação e para a popularidade do videogame em nosso país, principalmente lá no comecinho, no início dos anos 80, porque esse processo trouxe a possibilidade, né, de nós termos na praça aqui no mercado vários fabricantes, vários cartuchos, vários produtos
com preços mais acessíveis para quem não tinha condição de ter o produto oficial, o produto original. Se não fosse através desse meio, como é que o brasileiro iria conhecer consagradas franquias como Mario, Sonic, Resident Evil e GTA? Hoje em dia compramos esses jogos porque conhecemos eles, sabemos do que se trata e queremos juntos acompanhar a evolução daqueles games que conhecemos no passado. E um fato bem importante é que o Brasil é o país que mais joga Just Dance. Não é o que traz mais lucro, mas é o que mais joga. Então a empresa parisiense, ela reconheceu isso, ela já colocou diversas músicas brasileiras no game e pela primeira vez o torneio mundial, que é sempre realizado em Paris, foi feito aqui em São Paulo. A gente sempre teve a questão dos mercados paralelos, não só no Brasil como na América Latina como um todo. Com o avanço da tecnologia, lógico, os métodos dos mercados paralelos modificam-se. E a indústria brasileira se tornou gigante, como podemos ver. A percepção sobre o Brasil é sensacional. Assim, todo mundo fala muito bem da indústria, tanto que um dado interessante via o projeto do Brasil Games, a gente tem 40 compradores internacionais que vieram convidados pelo projeto, mas na verdade a gente tem 120 no festival de uma maneira geral, que já a diferença vem por conta própria. Cada vez mais, assim como um setor extremamente globalizado, as empresas começam a olhar para o Brasil, principalmente porque nós temos serviços de alta qualidade para o outsourcing, para o external development, e produtos de IP própria muito, muito bons também. A indústria em si de games começou a se organizar, assim, a gente considera ela uma indústria nova. Ela começou a se organizar em 2013, 2014, trazendo o governo para discutir política pública, tendo os primeiros apoios governamentais, gerando os primeiros cases. Então, assim, a imagem mudou pelo que eu consigo, né, como Apex, conversar com os compradores internacionais, tanto aqui no Big quanto nos eventos fora do país que a gente faz. A imagem é muito boa, mas eu acho que ainda tem potencial para crescer. Sediamos grandes feiras de jogos, como a Big Festival, maior evento de game independente da América Latina, que no último ano movimentou cerca de 50 milhões de dólares. As rodadas de negócios aqui, elas são livres, então geralmente você tem um modelo de compradores e vendedores. No Big Festival a gente não faz essa distinção. As empresas elas podem se encontrar livremente entre si, então assim, a gente tem compradores internacionais que participam de feiras internacionais, todas as nossas empresas brasileiras, mas a gente teve quase que o valor dobrou desde a primeira edição até agora em negócios gerados. Em 2018 foram, se eu não me engano, 50 milhões de dólares estimados que foram gerados a partir dessas reuniões de negócios aqui no Big Festival. Aqui no Brasil a gente consegue trazer esses compradores internacionais e oferecer essas reuniões para essas empresas mais jovens por um preço muito mais acessível. Temos um museu do videogame que guarda com muito carinho a nossa história com os mais diversos consoles criados no Brasil. O Museu do Videogame ele foi criado em 2011 pelo meu irmão, que é o curador do Museu do Videogame, o Cleidson Lima. Ele colecionava videogames dentro de casa. A partir daí a gente criou lá em 2011 um evento, uma exposição, que ainda no início tinha cerca de 80 videogames e que hoje se tornou itinerante e roda todas as cidades brasileiras, né? Então, nós, a partir de 2015, depois de a gente receber o prêmio do Museu Mais Criativo do Ano, do Ministério da Cultura, nós fomos para Paris representar o Brasil, levando o Museu do Videogame, e a partir daí a mídia começou a ter um foco maior em cima do Museu de Videogame e os shoppings, feiras e exposições começaram a contratar o Museu de Videogame, que é uma exposição que hoje tem mais de 350 consoles e é totalmente gratuita. E podemos ver que os pais, que foram crianças naquela época, levam suas crianças para conhecer um pouquinho dessa história e passar o seu legado adiante. Então, quando eu digo que a pirataria foi importante para o país, significa que foi através dela que criamos a cultura de jogos. Então foi importante na época do NES também, né? Os produtos clones piratas eles sedimentaram o mercado, né? E eles democratizaram, vamos dizer assim, o videogame para que mais pessoas, não só crianças de famílias abastadas, pudessem ter aquela novidade. Então sim,
Os aparelhos foram vitais, não sou só eu que estou falando isso, pessoas da indústria da época já comentaram que sim, os clones, os piratas foram muito importantes, foram vitais aqui para o videogame aqui no Brasil. Né? Todos nós somos reflexo daquele passado. Queremos acompanhar as atuais gerações e o mercado nacional está sedenta de novidades. Somos grandes e muitíssimo obrigado por assistir a esse vídeo. O que mais, Silvio? O que você quer que fale mais?
E com quem você gosta de brincar? Com a Maria Clara. Maria Clara, filha? De novo? Por que você não brinca com outra criança? Mas você acredita, Mari, que ela brinca o tempo todo com essa Maria Clara, filha do zelador? Por que ela não brinca com a Valentina, do 43? Tia, mas o que tem? Você tem que deixar ela falar. É assim que funciona o documentário. Deixa ela. Olha lá. Toda hora esse barulho infernal, gente, eu não aguento mais. É de manhã, à tarde, à noite. Quando que isso vai terminar? Quando? Aí, Mari, por que você não aproveita que você tá gravando esse documentário e não fala disso? Esse negócio de psicologia infantil, tá todo mundo gravando. Agora, de negócio sério que atrapalha a paz dos moradores, isso ninguém fala, né? Devia gravar sobre isso, essa pouca vergonha desse prédio. Acaba com o nosso sossego, acaba com a nossa paz. Ah, onde já se viu um negócio desse? Meu nome é Tatiane, eu tenho 36 anos e sou professora de biologia. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos, entrem, fiquem à vontade. Olha, eu fiz um café delicioso pra vocês. Cleide, vai lá, pega uma faquinha pra passar a manteiga. Então, olha, tem um suco de laranja delicioso, pão, fiquem à vontade. Se quiserem sentar, tá? Podem ficar à vontade. Ele não gosta, né? O seu Fábio, o marido da dona Tatiane. Ele não gosta muito do café dela. Aí sobra pra mim fazer, né? Um absurdo, né? Porque a gente paga pra ter essa vista, esse conforto. E o condomínio não é barato. E aí vem o governo e constrói esse prédio aqui, tá vendo? E sem contar o tipo de gente que vai morar lá, né? Essa coisa de minha casa, minha vida, a gente não tem contato, né? Sabe quem tava incomodada esses dias? A Aida. Eu vou chamar ela aqui porque ela tava reclamando da vista. Ô, Cleide! Liga lá pra Aida, pede pra ela descer. Alô? Oi, Cida, tudo bem? Não, eu tô bem também, graças a Deus. Viu? Você não me chama a dona Aida, por favor, que a dona Tatiane tava querendo falar com ela. Tá bom. Tá, fica com Deus você também. Ele é inteirinho porcelanato, super clean. Ai, mas a minha arquiteta ainda quer mexer em alguma coisa, tá? Não sei direito o que que é. Agora, nós vamos seguir por aqui e eu vou levar vocês pro corredor que segue pros quartos. Esse daqui é o quarto do Nicolas, só que ele deve estar dormindo, então eu não vou nem entrar, certo? Este daqui é o quarto da Dudinha. Ai, ela ama Barbie, ama cor-de-rosa. Esse daqui é do meu marido Fábio. Ele é formado em engenharia elétrica. E esse daqui é o meu de licenciatura. Ai, adoro o que eu fiz, gente. Amo a minha profissão. E aqui nós temos a minha suíte. Quer dizer, a suíte do casal, né? Ai, gente, ó, a cozinha eu não vou nem mostrar porque tá uma bagunça. A Cleide tá limpando. Oi, Aida, querida, entra. Tudo bom? Ai, você trouxe a Ju. Ah, sim. Estava lá em casa agora, terminando de fazer minha unha. Agora essa foto da Elisa. Ai, né, que Ju? legal. Vamos, entra aqui, senta, fica à vontade. Bagunça, fica à vontade. Isso. Meu nome é Aida, tenho 43 anos, sou consultora empresarial. Esse prédio é assunto de toda a reunião do condomínio. Seu Cláudio faz que não ouve e ignora, mas só a gente sabe o sofrimento que é esse barulho o dia inteiro. Sem falar que quando isso aí ficar pronto, vai encher de gente e é esse pessoalzinho que anda rondando por aí já. Assim, Ju, eu sei que você tá mudando pra lá também, mas você a gente conhece. Há quantos anos você faz a minha unha? Você é quase da família. Meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos e eu sou designer de unhas autônoma. Isso é tipo manicure, não é?
Isso, designer de unhas. Eu sou dona do meu próprio negócio e eu e meu marido a gente vai se mudar pro prédio, né, quando ficar pronto, porque a gente financiou um apartamento. Mas assim, tudo com o dinheiro do meu próprio trabalho, meu marido também trabalha muito, se esforça bastante, então a gente não deve nada pro governo, não. Oi, a Cida falou que minha mãe tá aqui. Oi, Elisa, entra, fica à vontade. Oi. Ô, Ju, você não ia fazer minha unha? Ai, viu, o pessoal tá aqui gravando sobre esse problema aqui do prédio. Ai, falando em problema, vocês não sabem, eu não vou mais poder viajar pro Marrocos, porque a minha faculdade tá fazendo greve de novo. Acredita, mãe? Pessoal, essa aqui é minha filha Elisa. Ela tem 20 anos e está fazendo arquitetura na FAO. Então, sinceramente, eu não entendo as greves, sabe? Porque os grevistas nem sabem o que eles querem. Particularmente, eu sou contra, porque as greves nunca levaram ninguém a lugar algum. E essa semana tinha várias provas e eu perdi todas e eu tô cheia de coisa pra fazer. Só um minutinho aqui que eu tô ligando pro Carlos. Ele sabe falar melhor o que tá acontecendo nesse prédio aí. Oi, fala, tô ocupado. Oi, será que você não consegue vir aqui não? Estamos com as meninas aqui falando sobre o prédio, que elas estão dirigindo um documentário. Ih, estão dirigindo? Cuidado, hein? Já sabe como que é mulher no volante. Ah, meu marido é brincalhão assim mesmo, sabe? Sabe como é homem, né? Demora pra amadurecer. Assim, sobre o prédio em si, pra mim não vai fazer a menor diferença, né? Porque eu não pretendo continuar aqui no Brasil. Meus pais que têm essa mentalidade mais fechada e tal, mas eu não consigo. Pra mim, Brasil não dá. Mãe, posso ir lá fora brincar? Ai, vai, Maria Eduarda, pode ir, vai. Gente, Nicolas. Ô, Cleide. Cleide, prepara a vitamina do Nicolas, ele tem natação hoje. Ah, eu acho desrespeito, sabe? Com quem trabalha, com quem paga imposto, condomínio. Ah, mas no Brasil é assim mesmo. Quase não se compensa trabalhar, né? O governo dá tudo. E com o dinheiro do nosso bolso. E sem contar os milhões que vão pro bolso deles. O Brasil é só corrupção. Ah, mas depois do estrago que fez essa corte do PT no Olha, governo... gente, vou ter que me interromper só um minutinho, tá? Não pode citar nem nome de político, nem partido político na gravação, tudo bem? Ah, mas agora é assim. Não pode falar. Não pode falar sobre o assunto. Ah, mas agora é assim. Quem tá errado é quem denuncia. Mas agora, ó, o Brasil abriu os olhos. Alô? Tá sim. Não, ela tá aqui sim, eu vou passar pra ela. Dona Tatiane, o seu Luigi da Dona Francesca tá querendo falar com a senhora. Era o Luigi, você acredita, menina? E foi dessa vez? Ah, então, ele falou que a Dona Francesca foi viajar pra Itália, vai ficar um mês fora. Ah, deve ter ido resolver aquele pique da cidadania, né? E você acredita que ele falou pra mim que ela deu férias pra Daisy? Enquanto ela estiver viajando, ela está de férias. Ah, mas agora, hoje em dia é assim. Onde você viu? Com essa lei de doméstica aí, a gente é obrigado a ficar pagando esse monte de regalia e seguindo esse monte de regrinha. E quando precisa, não dá nisso. Não, e o pior de tudo é que ele falou assim que ele não tem nem comida, porque a Daisy saiu. A Júlia também não está em casa. Nem roupa limpa ele tem. Onde já se viu deixar a menina assim? Sem nada? Vocês podiam gravar lá no apartamento da Dona Francisca, né? A vista de lá é muito boa. Precisa ver. Vocês deviam voltar daqui uns 30 dias, porque eu acho que esse barulho infernal já vai ter acabado. E vocês vão gostar. É muito bonito lá, viu? Ah, eu acho que dá pra fazer sim, tia. Vou ver, mas acho que a gente consegue voltar, tá? Ah, então tá bom. Vai ser bom, né? O lugar é bom, a vivência é boa, fica perto de tudo. Tem polícia passando também, bastante. Se vai que acontece alguma coisa, né? A gente se sente mais seguro.
Maurício, eu tenho 29 anos. Eu que sou o personal trainer aqui do prédio. E aí, man? E aí, mano? Ó, vai aquecendo lá que eu já tô chegando, tá bom? Valeu, obrigado. Ó, de verdade eu acho que a construção desse prédio vai ajudar e muito. Sabe por quê? Tem mais demanda pelo meu trabalho, sabe? Mais gente vem procurar o meu trabalho. Hoje em dia, tem muita gente procurando uma vida mais saudável, uma vida mais fitness. Mulher querendo aula particular, entendeu? Inclusive, se você quiser meu WhatsApp, eu tô com uns horarinhos vagos pra você treinar também. Tudo lindo, uma delícia de lugar, tudo diferente daqui, né? Lá a gente tem tantas coisas para fazer, né, que a gente não consegue fazer nesse país. Para o Brasil chegar perto, pouquinho perto da Itália, como ela é, muita coisa vai ter que ser mudada. Meus netos moram aqui comigo. Meu filho Lourenço e minha nora estão nos Estados Unidos. Logo que eles terminarem a faculdade, eles também vão para lá. Porque aqui no Brasil não tem nada para se fazer. Né? E eles já estão maduros. Daqui a pouco eles já vão saber se virar sozinhos. Me empresta só! Ah, nem vem, Júlia. Toda vez eu te empresto, você nunca sabe onde se enfia depois, meu. Que saco, velho. Fico o dia inteiro no celular aí, viciando a bateria, meu. Quem vai usar agora sou eu. Mas você tá julgando, você nem tá usando seu celular, Luigi. A culpa não é minha se seu iPhone gasta mais bateria. Meu Deus, eu vou te devolver. Nossa, que saco, meu. Acha, filho. Dá seus pulos aí, meu. Acha o seu, velho. Não é chato. Saco! Ô, vó! Salve! Meu nome é Luigi, eu tenho 19 anos. Agora eu tô fazendo cursinho, sabe? Mas eu quero fazer design. Meu, pra mim o rap é tipo... Pô, uma expressão, tá ligado? Eu acho que é o maior símbolo de resistência no Brasil. Foco nos racistas, pô. Ah, então, a construção trouxe um pessoalzinho bem estranho aqui perto. Esses dias eu quase fui assaltado por um neguinho. Aí eu fui pedir ajuda pro seu Cláudio, que é o síndico do prédio, e ele ficou me dando sermão, falando que não pode ficar chamando os outros de neguinho. Ué? Tu ficou jogando o cara lá sem conhecer ele, só por causa da roupa que ele tava? Ah, nem vem, Luigi, foi você que pediu pra gente trocar de calçada. E aí, amor, bem? Demorou, hein? Ah, eu tô resolvendo umas coisas lá na empresa, sabe? Gente, esse aqui é o Felipe, meu namorado. Oi, Felipe. Oi. Ah, a gente tava conversando um pouquinho aqui com a equipe por causa do seu Cláudio lá que aconteceu aqueles dias. O que aconteceu aqueles dias? É que ele falou que eu tava sendo racista. Ah, não. Realmente esse é um assunto muito sério e pouco discutido no Brasil ultimamente. Eu mesmo já sofri racismo inúmeras vezes. Sou o Dr. Felipe, eu tenho 27 anos, sou advogado lá na Horizon e eu também sou business coach. O Felipe não dá. O cara só sabe falar da empresa dele, é Horizon, sabe? Ah, o Felipe é boy, né? É boy. Na escola mesmo eu passei por muito racismo. Eu era chamado das piores coisas que você pode imaginar. Era Parmalat, palmito, corretivo. A diferença é que eu soube superar, né? Felizmente hoje as pessoas não conseguem. Eu não vejo diferença em cor de pele assim. O racismo, sabe? Racismo, ele tá na cabeça desse povo. Se você tá programado para enxergar o racismo em tudo, é claro que é só isso que você vai ver. É que eu mudei minha perspectiva também. E eu não ligo mais que me chamem de branco. No Brasil, não, a escravidão já não existe mais. Isso para mim é desculpinha de quem não gosta de trabalhar, não gosta de estudar. Com certeza, com certeza. Vó, tá gravando isso daí, a senhora pode ser presa. Ah, mas nossas leis vão mudar. Nosso presidente tá aí pra acabar com esse vitimismo. Isso aí, hein? Vai, mito! Hein? Vocês tomem cuidado com isso daí, hein? Que a Aida já me disse que tem 2 mulheres dirigindo um filme aqui. Bom, meu nome é Carlos, sou professor da AMB, pai de José Carlos, de Antônio Carlos, e na terceira dei uma fraquejada e veio a Elisa. Eu não, né? Isso é coisa da Aida.
Porque do meu primeiro casamento só veio homem. Acho que não tem nada a ver esse negócio de ficar procurando preconceito, tá ligado? É certeza que essa geração do mimimi que não tem nada pra fazer e aí fica procurando motivo pra se sentir chateado. Meu, hoje em dia você não é livre pra fazer uma piada. Fala pra mim, e a liberdade de expressão fica onde? Gente, vamos ter que fazer de novo, deu ruim aqui. De novo? Você não quer trazer o negócio um pouquinho mais pra cá, não fica melhor? Não tem nada a ver com isso, não. Ó, teve uma vez que o pessoal veio fazer uma entrevista comigo e a menina colocou um negócio errado. Aí o diretor, lógico, foi lá e corrigiu ela, né? Aí a menina saiu toda putinha, falando, ai, o diretor é machista. Não é machismo. Aliás, por exemplo, eu não sou nem machista, nem feminista. Eu sou humanista. Até porque, pensa comigo, se o machismo não é bom, por que o feminismo vai ser? Ah, isso aí é baderna, né? Só serve pra isso esse prédio aí. E eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo aqui. Muito bom falar disso mesmo. Porque hoje em dia a gente sofre com a ditadura do politicamente correto. Tudo é racismo. Olho torto é racismo. Atravessou a rua é racismo. Chamou de neguinho é racismo. Tipo assim, eu acho que às vezes até tem o racismo, sabe? Mas eu não acho que seja desculpa pra qualquer coisa ou que esteja em todos os lugares. Assim, é pessoal, sabe? Pessoalmente, eu acho que as cotas são uma forma de racismo. Porque você tá inferiorizando a capacidade intelectual daquela pessoa. E, gente, não me entendam mal, eu não tenho nada contra negros. Eu tenho até amigos que frequentam minha casa e tudo mais. Esse prédio que tá pra vir aí, na verdade é o reflexo do Brasil. Um assistencialismo desenfreado, essa política do pão e circo aí pra encobrir a corrupção desses vagabundos. Isso aí, por exemplo, não acontecia na ditadura militar. Meu pai era militar. E eu também vivi a ditadura. E ele sempre falou pra mim que a ditadura no Brasil nunca existiu. Não tinha essa de ficar prendendo, matando, torturando ninguém, não. Isso é mentira, é balela. Meu pai não foi preso, eu não fui preso. Só prendeu bandido mesmo. E não é só com os negros que acontece esse vitimismo, né? Galera do homossexual também agora também se aproveita para tirar vantagem dessas ditas minorias. Eu recebi no grupo do WhatsApp hoje falando que vai ter uma cota de 50% para a Universidade Federal, para viado. É verdade, estava no Zap. Claro que eu tô sabendo. Também com aquela ditadura gay que aquele governo impôs. Então, é por isso que eles têm esse plano de erotização das nossas crianças desde muito cedo. Tudo isso faz parte do plano deles para deixar o nosso Brasil um país gay. Hoje em dia, quem sofre preconceito no Brasil? Quem não é gay, quem é hétero, igual eu, igual você. Antigamente era bem mais fácil viver no Brasil. Eu sempre posto as coisas no grupo do condomínio porque eu sou administradora, sabe? E eu só posto coisa importante. Porque se depender do seu Cláudio, gente do céu, tudo ele censura. É fake news, ele quer saber qual é a fonte da informação. Mas isso não cola mais. O povo abriu o olho. Igual aconteceu lá na minha empresa no mês passado. Trabalho com esse cara, né? O Kleber. Eu sempre achei ele um gay muito contido. O que tá certo, né? Porque daí o cara esses dias veio se engraçar comigo. Trocando telefone, querendo passar contatinho. Ele deve achar que eu não sei o que gay tá querendo quando passa telefonezinho, sabe? Nossa, péssimo, péssimo. Um rapaz mimado, metido, sabe? Ele acha que tá balando em todo lugar que vai. Eu? Homofóbico? Logo eu, cara. Eu que já sofri um monte de preconceito. Não que seja heterofobia, né? Mas é que hoje tá difícil ser hétero no mundo que todo mundo decidiu odiar hétero, né? Meu, é foda. Eu já perdi as contas de quantas essas meninas feministas radicais já me chamaram de macho escroto. Tipo, nada a ver, meu. Só porque eu sou sarado, ou vez ou outra eu faço uma piadinha. O meu lado ninguém quer saber, né? Sabe o que é isso? Isso pra mim é falta de sexo. Eu não sou feminista porque eu nunca precisei de feminismo pra nada. A minha personalidade é muito forte e meu gênio é muito difícil. Tem gente que fala que eu sou muito grossa, mas não é que eu sou muito grossa, eu sou sincera. Pra mim, feminista é tudo coisa de puta e tem que mesmo se dar ao respeito.
Oi, tia, a gente tá aqui no seu apartamento, a Cleide abriu pra gente, a equipe inteira tá aqui, cadê você? Ai, meu anjo, eu não vou conseguir chegar. Eu estou num trânsito super enrolada. Tô indo buscar o Nicolas na casa do amiguinho dele. Ai, você não quer ver se vem amanhã ou então outro dia? Tá bom, tia, obrigada, viu? A gente dá um jeito. Tchau. Vamos ver. Ela não vem, né? Tem que ter paciência com a dona Tatiane. Eu posso fazer mais alguma coisa pra ajudar vocês? O que eu acho? Acho que não tem problema, não. Não vai mudar nada na vida aqui do pessoal, o prédio novo. A dona Tatiane tá preocupada com a vista, né? Mas ela mora bem. O condomínio, caro do jeito que é. Acho que ela tem pouco problema pra se preocupar. O que está sendo feito hoje nas escolas brasileiras não passa de doutrinação. Um bando de comunistas falando que nazismo foi de extrema direita, que o aquecimento global vai acabar com o planeta. Salvem a Amazônia. Então, é o que restou pra gente, né? Acreditar em pessoas honestas que falam a verdade na internet. Acreditar nessa mídia esquerdista de televisão não dá mais. Sabe, tem uma coisa que eu nunca fui, é ser alienada. O povo agora abriu os olhos. E o Nicolas também. Desde pequeno sempre foi muito esperto, estudioso. Aqui em casa mexe com tudo que é tecnologia, então ele nunca se deixou manipular, nunca mesmo. Ele sabe muito bem como filtrar as informações. Ô Nicolas! Filho! Nicolas! Tá vindo. Vem cá, filho. Meu nome é Nicolas, eu tenho 16 anos e eu tô no segundo ano do ensino médio. A escola de hoje em dia, ela tá contaminada, tá ligado? É tudo doutrinação esquerdista em tudo quanto é lugar. Professorzinho merreca, comunista que não sabe de nada. Essa porra de Gramsci, Paulo Freire, Marx, isso aí é tudo vagabundo, comunista, que a nossa sociedade fica endeusando por causa da doutrinação nas escolas. Culpa do marxismo cultural. Gente, pelo amor de Deus, tem um invasor aqui no prédio. A Aida acabou de mandar mensagem falando que tá maior tumulto lá embaixo. Como assim, mãe? Ai, eu não sei, eu tô indo lá ver. Acho que eu vou também então, né? Fica quieto, não existe não, campeão. Tem que pegar quieto. Solta! Fica quieto. Fica quieto. Vagabundo, o que você tá fazendo aqui no condomínio? Invadiu esse cara. Onde foi esse cara ali que deixou você entrar? Porque ele invadiu. O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Esse sujeito aqui invadiu o condomínio. Que invadiu o condomínio? Ele é meu amigo Matheus, porque ele acabou de me avisar que ele tava subindo lá. Eu falei pra ele, falei pra subir pro 27, bloco A. O que tá acontecendo aqui? Bloco A. O que você tava fazendo no bloco B então, hein? A senhora do 27 veio desesperada atrás de mim. É isso aí. Falando que tinha um ladrão no condomínio. Vê se você tomar cuidado da próxima vez, vai acabar levando um tiro. E você, vaza, vaza, vaza. Ah, muito melhor, né? Muito melhor. Agora eu não preciso mais gastar 2 horas para vir pro trabalho. A vida melhorou, né? Eu tenho mais tempo para ficar em casa, para descansar. Agora é só andar um pouquinho. Ah, pra mim compensou muito, né? Porque assim, o bairro é bom, a vizinhança é boa e agora eu morando aqui perto também me sobra tempo, então eu tenho muito mais cliente. Inclusive a Tatiana já me indicou várias amigas dela também. É o que eu falei pra vocês antes, entendeu? Tipo, eu acho que eu não ligo. Eu não ligo, tanto faz pra mim. Ah, mano, muito maneiro, velho. Tipo, conhecer uma galera nova, sabe? Tipo, chegou aqui agora, dá até pra dar uns rolê com os manos da quebrada, velho. Pra mim, tanto faz, tanto fez.
Desde que não haja bagunça, sem baderna. Aquela menina lá de baixo, a Tatiane, fez um escândalo todo, não sei porquê. Fez vocês subirem para gravar e o prédio nem chegou até a minha sacada. Tudo é um drama. Por isso eu não tenho vontade de viver aqui. Ah, achei bom. O pessoal falou que melhorou para quem mora lá, né? Qualidade de vida e tal. Tá bom assim? Ah, eu tô achando tudo bom, assim. O pessoal é bem tranquilo, tudo muito respeitoso, né? As pessoas até que são legais, mas à minha vista... Sou classe média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago impostos, estou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo pouco, no máximo um pacote CVC trianual. Mas eu tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente ou tem enchente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda. Mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado pelo pedinte esfomeado que me estende a mão. O para-brisa ensaboado é camelô, biju com bala. E as peripécias do artista, malabarista do farol. Mas se o assalto é em Moema, o assassinato é nos Jardins, e a filha do executivo é estuprada até o fim. Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa de implantar pena de morte ou reduzir a idade penal. E eu que sou bem informado, concordo e faço passeata, enquanto aumento a audiência e a tiragem do jornal. Porque eu não tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui, se morre gente ou tem enchente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda. Toda tragédia só me importa quando bate em minha porta. Porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Sou classe média.
olha bem. A gente abraçado no espelho é tão fácil de perceber que a gente combina, te olhar me fascina, faz querer viver na sua companhia, e a minha alegria é te agradar. Sou refém desse lábio assanhado vermelho que eu quero cada dia mais. Cê nem imagina, teu beijo alucina, seu corpo me satisfaz. Me promete que cuida do meu coração se eu te entregar. Então não me diz que duvida que eu possa ser o amor da sua vida. Juro que eu te curo qualquer ferida que você tiver. Te monto um jardim de flores coloridas, com rosas perdidas entre as margaridas. Pensa na gente lá feliz da vida, se você quiser. Que aconteça o que acontecer, eu termino meu dia pensando em te ver. No dia seguinte eu sempre tô afim de você. O que eu sinto aqui dentro eu não sei. Eu não acredito que você fez isso, Felipe. Você não sabe que não pode mostrar roupa pro noivo antes do casamento? Em que mundo você vive? Isso dá azar. Até onde eu sei, isso é superstição pra vestido de noiva. Isso aqui, ó, é um terno. Dá azar do mesmo jeito. Além disso, ele só me dá sorte. Que bonitinho. Falando em azar, eu acho que o que vai me dar azar é se eu não sair daqui em 5 minutos. Porque eu tenho o noivo mais pontual do mundo e... Ele já tá aí fora? É, capaz de não ter casamento se eu atrasar. Tá louco? Isola isso, eu nem terminei de pagar meu vestido ainda. Vai, vamos logo, vai. Vamos. Mas tá aqui enfim, né, Cinderela? Ué, não era Bela Adormecida? Eu não sei qual das duas que é a mais atrasada, né? Tô falando sério. A Lúcia já ligou 2 vezes, viu? E se ela não fizer nosso casamento, você já sabe, né? A gente vai servir pão com salsicha e batatinha no molho para os convidados. Aliás, eu gosto bastante dessas batatinhas. Sempre tinha nos meus aniversários. Ó! Coração, você viu se eu deixei o meu remédio de enxaqueca aqui no carro? Com certeza, né? Porque você deixa um em cada lugar onde você passa. Ih, já começou, dona Clara? Você precisa voltar no médico, Fê. Dor de cabeça de novo. Na verdade, não é dor. Não tô com tanta dor de cabeça assim, mas eu queria tomar o remédio antes que piore, pra eu poder experimentar as comidas. Porque qual é a graça de casar e não poder experimentar aquele monte de comida gostosa de graça? Eu não achei não. Você já olhou ali no porta-luva? Já, e não tá. Tem certeza? Tenho, dona Clara. Se eu encontrar, o que eu ganho, hein? Thiago. Calma, Fê. Você tá todo machucado. Chamei sua mãe. Ela já tá vindo, tá? Fica calma. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Eu sou seu médico, Carlos. Eu vou deixar vocês conversando sozinhos, tá? Se precisar de mim, qualquer coisa, eu tô no corredor, tá bom? Então, Felipe, como você mesmo já deve ter visto, o acidente em si não te deixou sequela nenhuma. Apenas o corte da cicatriz em sua perna. Mas eu tenho que te dar 2 tristes notícias. Infelizmente, o Thiago não resistiu, porque o impacto da batida do acidente foi justamente do lado dele.
Tentamos reanimá-lo, mas foi em vão. Ele morreu a caminho do hospital, dentro da ambulância. Eu sinto muito, Felipe. De uma outra notícia triste é que por causa do acidente...
Tiago? Felipe? Tiago, o que você tá fazendo aqui? Como assim? Eu moro aqui com você? Não, Tiago. Você não mora mais aqui, faz mais de um mês que você se foi. Felipe! Tiago, você morreu. Felipe. Eu não morri. Eu tô aqui com você. Eu matei você. Eu te distraí. O carro veio, bateu no nosso. Felipe. Você morreu. Coração, calma. Você morreu. Calma. Foi tudo mal entendido. Eu tô aqui com você. Olha, sou eu. Mas isso não faz sentido. Isso é loucura. O médico, ele disse que... Ai, não importa o que o médico disse, Felipe. Olha, você não tá me vendo aqui? Mas isso não faz sentido. Isso não tá certo. Tá bom, filho. Você quer que eu vá embora? Eu vou. Pois é, a gente... Eu vou te explicar tudo, tá? Não precisa. Não agora. Senti tanto sua falta. Também senti sua falta. Você sabe que eu não consigo viver sem você, né? Me senti tão sozinho no hospital. Parecia que tinha um vazio gigantesco no meu peito. Fica tranquilo, Fê. Isso nunca vai acontecer. Inclusive, eu tô aqui pensando numa maneira de contar pra todo mundo que tá tudo bem. Eu só preciso pensar num jeito que não vai matar as pessoas do coração, né? A gente pode contar devagar. Ninguém precisa saber de nada agora. É. Melhor não contar nada pra ninguém por enquanto. Prefiro pensar primeiro e depois eu falo. Eu não vou nem atender meu celular durante a semana inteira. Quero que o mundo se exploda. Só quero ficar aqui com você. Quer café? Acho que não. Você não acha engraçado como qualquer história é sempre sobre o amor? Às vezes eu acho que a existência gira em torno do amor. Lá vem o filósofo. Não, Thiago. Eu, inclusive, não concordo com isso. Porque eu estudei narrativa e ela é dividida em 3 tipos: amor, poder, vida e morte. Mas mesmo assim, ô professor Felipe. Olha, o poder, por exemplo, ele é buscado através do amor. Mesmo que o personagem principal não saiba que é isso que ele quer. Eu acho, né? Mas eu acredito que até quem não sente busque isso a vida toda. Tá, mas e vida e morte? Ou você quer salvar alguém por amor, ou você quer se salvar por amor, ou você quer morrer por amor. Pois é, né? Eu quase morri aquela vez pra te salvar na praia. Aliás, o que você tem com água?
Lembra daquele rio que a gente foi aquela vez? Que a gente nadou pelado. É claro que eu lembro, né? Nossa, o tempo passa, né? Lembra aquela vez que a gente invadiu o bar fechado? Mas que eu fui totalmente contra. Depois também quis beber. Ai, que dor. Quer que eu pegue o seu remédio? Não precisa não, depois eu tomo. Felipe? O que você tá fazendo aqui? Você tá bem? Faz 2 semanas que eu tô te ligando, você não atende minhas ligações. Eu até falei com a sua mãe, ela falou que você não queria ver ninguém. Pois é, Lívia. Foi isso que eu pedi pra ela fazer. Poxa, Fê, eu tô preocupada, é assim que você me trata. Caramba! Ah, desculpa, eu só queria ficar um pouco sozinho. Ai, Fê, mas eu não acho que é meu ficar sozinho nesses momentos, sabe? Eu tô aqui, você sabe que você pode contar comigo, você não precisa se isolar. Eu tô bem, Lívia. Tem certeza? Uhum. Tá bem mesmo? Uhum. Tá bom, tudo bem. Preciso te atualizar, então. Entrou um assistente novo aqui e eu acho ele uma gracinha. E ele tá afim de mim, eu acho. Porque eu tô afim dele também. E cadê ele? Tá ali. A gente vai no barzinho hoje e vai todo mundo daqui. Você não quer ir com a gente? Você não vai ficar de vela, juro, juro. Ah, eu não posso. Eu vou jantar hoje com o Thiago. Quê? O que você disse? Eu não falei nada? Não, eu ouvi muito bem. Você acabou de falar que vai jantar com o Thiago. Eu não falei nada disso. Eu disse que eu preciso ir pra casa. Felipe, olha pra mim. Você tá mentindo pra mim. Eu ouvi muito bem o que você disse. Eu não falei nada disso, Lívia. Me deixa em paz. Você tá bem? Tô. Você tá bem mesmo? Tô. Você acabou de falar que você vai jantar com o Thiago. E daí? E daí? Então você admite? É isso? Você vai jantar com o Thiago? Ah, Lívia, me deixa em paz, tá? Dá licença. Você não tá bem, Felipe. Volta aqui. Você tem que ver um médico, Felipe. Isso não é normal. Vai começar a gravação, Lívia. Thiago? Quem é? Sou eu. Pode entrar. Oi, Fê. Oi. Você tá com dor? Você já tomou seus remédios? Acabei de tomar. Fê, eu tô muito preocupada com você. Eu vim aqui pra conversar sobre isso porque, sinceramente, o que você me falou hoje, mais cedo, na produtora, o lance do Thiago, sabe, o que tá acontecendo? Que horas que você tomou seu remédio? Acabei de tomar. Você tem certeza? Você não quer que eu faça uma compressa em você, nem te leve no médico? Não precisa, Lívia. Fê, mas lá eles vão te medicar, você vai ficar melhor, você tá péssimo. Não, Fê, é rápido daqui até lá, você vai ficar melhor. Essas luzes, elas me deixam muito preocupada. Você tem que ver o que é isso. Abre aquela gaveta ali e pega o envelope pra dentro. Ah, são os meus exames neurológicos. Você foi no médico? Não, desde o dia do acidente. Por que você tem isso ainda? Estava certo. Você sempre tá certo. Como assim, Fê? Eu não tô bem. Eu não tô louco. Tô doente. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria me desculpar pela forma como eu saí da última vez do... Tranquilo, Felipe.
São reações normais com pacientes com esse quadro clínico. Entre. Eu queria continuar aquela conversa. Por favor. Felipe, como você já sabe, seu quadro clínico é gravíssimo. O tumor aumentou muito, mas nós temos grande chance de retirar. Com sucesso. Mas eu não quero deixar você esperançoso, porque nós sabemos os riscos que essa cirurgia oferece. É uma cirurgia no cérebro, mas com grandes chances de cura. Eu posso lhes garantir isso. E quero também alertar que alguma sequela vai ficar, porque a roçadura da localização, onde ele está localizado. Doutor, ele tá tendo algumas alucinações também. Isso é normal? Sim, essas alucinações são normais em pacientes com esse quadro clínico. Quando você tirar o tumor, essas alucinações, elas vão sumir, né? Eu lhe garanto, elas vão desaparecer. E se eu não quiser operar? Felipe! Não? E se eu não quiser? Não? Eu posso lhe afirmar. Você vai ter mais alguns meses de vida. O que você tá falando? Você não pode considerar isso. Então, Felipe, a escolha é sua. Olha bem, a gente abraçado no espelho é tão fácil de perceber que a gente combina, te olhar me fascina, faz querer viver na sua companhia e a minha alegria é te agradar. Sou refém desse lábio assanhado vermelho que eu quero cada dia mais. Cê nem imagina, teu beijo alucina, seu corpo me satisfaz. Me promete que cuida do meu coração se eu te entregar. Então não me diz que duvida que eu possa ser o amor da sua vida. Eu juro que eu curo a ferida que você tiver e te monto um jardim de flores coloridas, com rosas perdidas entre as margaridas. Pensar na gente ali feliz da vida se você quiser. É que aconteça o que acontecer, eu termino meu dia pensando em te ver. No dia seguinte eu sempre tô afim de você. Que eu sinto aqui dentro eu não sei explicar. E antes de dormir eu só penso em nós. Em meio aos meus sonhos tem sempre uma voz que me diz que eu tive foi sorte de te